E aí, fiel, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje vou falar tudo sobre os erros que, na minha opinião, o técnico Silvinho cometeu contra o Juventude. Tem Renato Augusto também, vou falar sobre o Renato Augusto em campo e a projeção do Raul Gustavo contra o Atlético Goianiense, que, como vocês viram na capa do vídeo, e vocês sabem também, ele vai jogar contra o Atlético Goianiense. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, deixem um like e quero os comentários, a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Então, bora pro vídeo, diretor. Fiel, eu começo esse vídeo falando sobre o técnico Silvinho. Técnico Silvinho aí que vem de 4 jogos sem perder no comando do Corinthians, 3 vitórias seguidas. O futebol não tão convincente, mas as vitórias estão vindo. E contra o Juventude, o jogo foi mal. O Corinthians foi muito mal contra o Juventude, saiu aí com empate com o gol do Roger Guedes, mas teve vários outros fatores que o técnico Silvinho não conseguiu fazer o time jogar. A gente sabe que o técnico Silvinho teve 1,5 aí para preparar o seu time e não conseguiu evoluir o seu futebol, o futebol do Corinthians mais uma vez, né? O técnico Silvinho entrou em campo surpreendentemente com o Renato Augusto de titular, com o Roger Guedes de titular. Ele tirou o Rony, o Adson estava machucado, né? Então não participou desse jogo contra o Juventude. Aí teve a volta do Fagner aí depois de lesão, e o Corinthians, no papel, estava um time hábito, um time muito forte para enfrentar o Juventude. Confesso a vocês que no papel, quando eu vi, eu me alegrei, porque a gente vê Renato Augusto, vê Roger Guedes, vê Juliano. É o time ideal que a torcida do Corinthians quer, é o time que a torcida do Corinthians estava querendo ver contra o Juventude. Aí teve o William lá na arquibancada, que ainda no próximo jogo pode reestrear com a camisa do Corinthians. Então o técnico Silvinho, no papel, eu achei que foi a força máxima, que o Corinthians, que ele fez certo em colocar a força máxima contra o Juventude. Só que em campo não foi desse jeito, né? Em campo o Corinthians teve várias dificuldades, o Corinthians não conseguiu se encontrar em campo. O meio-campo ali do Juventude com o Wagner deitou para cima do Corinthians, só o Gabriel marcava. A gente sabe que esse Wagner é bom jogador, já foi aí do Vasco, Cruzeiro, Fluminense, ele é muito bom jogador, e o técnico Silvinho ficou sem neutralizar esse jogador, né? Esse meio campo Wagner do Juventude. Só o Gabriel marcava. Renato Augusto e Juliano muito mal, corria errado. O Juliano correu bastante, sim, correu, mas correu errado. E o técnico Silvinho, no primeiro tempo, não via essa mudança, não falava para os jogadores encostar ali no Wagner, no meio campo, que ele era o cérebro do time, ele estava comandando o Juventude. Teve até algumas tabelas aí que o Juventude fez, que parecia aqueles futebol de praia, sabe? E o Corinthians perdido em campo, o Gabriel perdido em campo, não sabia se corria para a esquerda, não sabia se corria para a direita. E o primeiro tempo terminou assim, o técnico Silvinho, aí eu pensei, né? O Silvinho vai mudar, coloca o Xavier ali de volante para dar uma sustentação mais no meio campo, coloca o Rony
porque o Rony a gente sabe que ele tem vitalidade de ir para frente, chegar na frente e voltar para marcar. A gente sabe que o Rony vinha de sequência de jogos horríveis, mas melhorou nesses 2 últimos jogos que ele foi titular e o Rony pisava na área, o Rony fez gol já. Então, aí eu pensei, ele pode tirar o Jô e colocar mais um cara ali do meio campo e deixa Roger Guedes e Mosquito espetado lá na frente. O 4-2-2, né? O famoso 4-2-2. Coloca o Roger Guedes espetado na frente, junto com o Mosquito. Não precisa tirar o Juliano ou o Renato Augusto. Só colocava mais um volante ali para poder dar sustentação, para poder o Corinthians ter mais posse de bola e tirar esse ímpeto do meio campo do Juventude. Não, ele deixou o time muito espaçado na volta aí para o segundo tempo, ele deixou o time ainda com... O Juventude voltou do mesmo jeito que estava no primeiro tempo, porque tinha espaço para criar jogadas. Porque o Renato Augusto e o Juliano, a gente sabe que eles não são bons marcadores, né? Eu vou falar do Renato Augusto ainda nesse vídeo. A gente sabe que o Renato Augusto e o Juliano não são marcadores. Então só o Gabrielzinho que estava marcando. E ele estava perdido, ele não sabia se ia no Wagner, ele não sabia se ia no outro meio campo, ele não sabia se marcava o atacante. A defesa, Fagner e Fábio Santos, estava dando uma sustentação, mas não tanto ali no meio campo, né? Porque só tinha o Gabrielzinho. Então, na minha opinião, o técnico Silvinho errou nisso. Sobre o Renato Augusto, mudando de assunto, agora sobre o Renato Augusto, né? Renato Augusto não foi bem. Renato Augusto no começo teve aquele lance lá que o Roger Guedes fez uma jogada e ele chutou pro gol. Depois teve uma falta que pra mim era expulsão, né? Porque o Darlan, se eu não me engano, no campo do Juventude, volante, deu uma entrada, uma tesoura no meio da perna aí do Renato Augusto. Pra mim é lance para expulsão, mas o VAR não chamou, o juiz também ignorou. E o Renato Augusto sofreu essa falta aí grave do jogador do Juventude. Mas, na minha opinião, a defesa do Juventude marcou muito bem o Renato Augusto. O Renato Augusto pegava na bola, vinha 2, 3 jogadores para marcar. E é nítido que o Renato Augusto não está na sua melhor forma física, né? Algumas bolas que ele não conseguia dominar, não conseguia dar andamento aí no passe. Então, um erro do Silvinho foi colocar o Renato Augusto de titular, né? Porque o Renato Augusto ainda não está pronto para ser o titular do Corinthians. A gente sabe que ele veio de 8, 9 meses sem jogar na China. E o técnico Silvinho quis surpreender e colocou o Renato Augusto de titular. Seria melhor ele deixar o Rony, como ele vinha nos outros jogos, deixar o Rony aí de titular e o Renato Augusto entrar gradualmente no time, né? No segundo tempo, ali dos 10, 15 do segundo tempo, o Renato Augusto até pegar ritmo de jogo, certo? Então, na minha opinião, o Renato Augusto não foi bem, mas a gente sabe da qualidade do Renato Augusto, a gente sabe tudo que o Renato Augusto já fez e faz pelo Corinthians, né? Renato Augusto, eu vi até um comentário de uns jornalistas que cobriram o jogo do Corinthians em campo lá, né? Que estavam presentes na arena, na Neoquímica Arena, falando que o Renato Augusto, ele comanda muito, sabe? Ele pede pro volante, ele pede ele conversa muito com os jogadores. Então é um espírito de liderança que o Renato Augusto tem. É muito importante ter o Renato Augusto no time, mas no momento ele não pode ser titular pela forma física dele, né? Então eu defendo aqui a volta do Rony no momento, tá, pessoal? A volta do Rony aí em campo para poder dar mais sustentação ao campo
Juliano também não foi bem, né? Como o Renato Augusto. Mudando de assunto, mais uma vez, vou falar sobre Raul Gustavo. A oportunidade que o Raul Gustavo tem de jogar de titular de novo com a camisa do Corinthians. Raul Gustavo, desde que o Silvinho chegou, ele não vem sendo aproveitado, tá lá no banco de reservas, né? Mas a gente sabe do belo jogador que o Raul Gustavo é. O Gil tomou o terceiro cartão amarelo, não joga contra o Atlético Goianiense, então a provável zaga é Raul Gustavo e João Vitor, os dois meninos da base do Corinthians, os dois meninos promissores do elenco do Corinthians vão estar juntos contra o Atlético Goianiense. Raul Gustavo vai ter a sua chance. A gente sabe que tem torcedores do Corinthians nas redes sociais, Twitter, Instagram e etc, que pegam muito no pé do Gil e defendem muito o Raul Gustavo ali na zaga. Mas o Raul Gustavo, antes de não ser aproveitado pelo técnico Silvinho, que ele estava ali de titular, que era Raul Gustavo e Gil, né? Quando o Silvinho chegou, Raul Gustavo teve os seus erros contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O Raul Gustavo errou muitas vezes, por isso que saiu do time, mas ele tem crédito que o Raul Gustavo é um belo zagueiro, assim como o João Vitor, e vai ter mais uma oportunidade de mostrar o seu valor. A torcida corintiana pega muito no pé do Gil e defende o Raul Gustavo, mas para defender o Raul Gustavo não precisa criticar o Gil, porque o Gil é um belo zagueiro também, um zagueiro aí de seleção, e junto com o João Vitor tá fazendo uma parceria muito legal, mas a gente sabe que tem torcedores que quando perde ou empata, aí tem seus alvos, né? Os torcedores já têm os alvos marcados, que são Gil, Cássio, Luan e Jô. Se o Corinthians perder ou empatar ou não jogar bem, esses são os alvos da torcida aí que já estão marcados, né, no Corinthians. Um exemplo que eu vou dar para vocês: o Renato Augusto não foi bem, certo? Aí o Luan entrou na vaga do Renato Augusto, certo? O Luan jogou aí 20, 25 minutos. Quando terminou o jogo, eu vi nas redes sociais a torcida metendo o pau no Luan, falando que tem que ir embora do Corinthians, falando que isso, mas eu não vi nada do Renato Augusto, entendeu? Então, dois pesos, duas medidas, entendeu? Se o Renato Augusto não jogou bem, a gente vai falar mal. Se o Luan não jogou bem, beleza, a gente pode falar. Mas só que assim, o Renato Augusto não jogou bem, ninguém falou nada. Aí o Luan entrou 20, 25 minutos, parecia que o Luan jogou o tempo inteiro e não fez nada, né? Então, dois pesos e duas medidas. Voltando ao Raul Gustavo, é uma oportunidade que ele vai ter. Espero que ele se saia bem ali na zaga com o João Vitor. E é um menino muito promissor e que merece todo o respeito da torcida corintiana. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo. Eu quero a opinião de vocês sobre o técnico Silvinho, o que ele errou, o que ele não errou. Ele só fez 2 substituições aí, colocou Gabriel Pereira e Luan no último jogo. Se ele poderia fazer mais substituições para poder o Corinthians ser mais ofensivo. Quero os comentários de vocês também sobre o Renato Augusto, se ele jogou bem, se ele não jogou, se ele tem que ser titular ou não. E opinião sobre o Raul Gustavo, é claro. Se ele vai se sair bem, se ele vai ser titular ou não. Então, deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis!